Fala pessoal, beleza? Espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo está tudo bem. Vamos começar aqui uma aula do módulo 2 Radicais, seguindo nossa apostila na página 43, 2.4 Operações com radicais. Vamos lá então? Pessoal, nossas operações básicas com os radicais começamos com adição e subtração. Operações com radicais envolvendo adição e subtração são resolvidas primeiramente identificando os radicais semelhantes. Quem são esses radicais semelhantes, pessoal? Dois ou mais radicais são semelhantes quando tem o mesmo índice e o mesmo radicando, ou seja, aquele númerozinho que vai lá em cima da raiz tem que ser o mesmo para ambos e o número que está dentro da raiz também tem que ser igual em ambos. Depois, reduzimos a único termo, efetuando as operações entre os coeficientes. Lembrando lá do oitavo ano, coeficiente é o númerozinho que vai na frente, é quem representa a nossa parte que está ali somando ou subtraindo. Nos exemplos eu acredito que vai ficar mais claro para vocês, então vamos lá. Temos dois casos, vamos começar pelo primeiro caso, quando os radicais são semelhantes. Veja aqui, pessoal. Nesse primeiro exemplo, nosso radical é raiz quadrada de 3. Percebam que ele aparece em todas as nossas parcelas. E aí, os nossos coeficientes são esses numerozinhos aqui, ó. Nesse caso, 2, 4 e o 3. Então, só somá-los. O raiz de 3 vai permanecer. 2 mais 4, 6. 6 mais 3, 9. Certo? Ok. Vamos continuar. Aqui é um caso da subtração. Subtração, no nosso caso aqui, nosso radical é raiz quadrada de 2, vai permanecer e vamos subtrair os nossos coeficientes. Nesse caso é o 8 e nesse caso é o 3. 8 menos 3, 5. Esse é o nosso coeficiente que resultou da nossa subtração. Por fim, para terminar esse exemplo do primeiro caso de radicais semelhantes, temos aqui raiz cúbica de 9 mais 10 vezes raiz cúbica de 9 menos 2 raiz cúbica de 9. Percebam que nossos coeficientes já estão aqui, todos eles, inclusive aqui que não aparece nenhum número, mas entendemos que é o número 1, certo? Já visto em aulas passadas. Então aqui 1 mais 10, 11. Menos 2, 9. Então essa é a operação que fazemos nesse caso. Ok? Vamos então lá, pessoal. Beleza? Nosso segundo caso são radicais semelhantes após a fatoração. O que devemos fazer nele? Vamos fatorá-lo e depois encontrar os seus radicais semelhantes e aí sim operá-los com a nossa soma ou subtração, fazendo isso nos coeficientes, ok? Então, percebam o seguinte no nosso primeiro exemplo aqui, pessoal. Raiz de 8 mais raiz de 32 mais raiz de 50. Vamos reescrever o raiz de 8. Podemos fatorá-lo e chegar em raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2. Utilizando nossa primeira propriedade dos radicais. Vamos trazer esse 2 para fora, porque ó, nossa raiz é igual ao nosso expoente, traz ele para fora, vai ficar 2 raiz de 2. E chegamos a esse valor aqui. Raiz de 32, fatorando também, vamos chegar a esse valor. 4 raiz de 2. Por fim, raiz de 50. Fatorando, chegamos a 5 raiz de 2. Vamos agora somar os nossos coeficientes, o 2, o 4 e o 5. 2 mais 4, 6, mais 5, 11. O nosso segundo caso agora, pessoal, raiz cúbica de 375 mais raiz cúbica de 81 menos raiz cúbica de 24. Fatorando esses números, pessoal, chegamos que raiz cúbica de 375 é igual a 5 raiz cúbica de 3. Ah, professor, mas como você chegou nesse resultado? Pessoal, fatorando. Fatorar o 375, chegamos que ele é 5 ao cubo vezes 3. Utilizando nossa primeira propriedade, nosso índice é igual ao nosso expoente, ele pode vir para fora. Raiz cúbica de 81, mesma artimanha, vamos utilizar aqui, galera. Raiz cúbica
de 3 ao cubo. Utilizando nossa primeira propriedade dos radicais, esse 3 aqui vem para fora, vai ficar 3 raiz cúbica de 3. Por fim, raiz cúbica de 24. Podemos transformá-la em 2 ao cubo vezes 3. Transformando assim, o 2 vem para fora, vai ficar 2 raiz cúbica de 3. Percebam que nossos radicais se tornaram semelhantes. Mesmo índice e mesmo radicando. 3 e 3. O que devemos fazer agora? Vamos somar e subtrair nossos coeficientes. 5 mais 3, 8. 8 menos 2, 6. Ok? Para finalizar essa parte de adição e subtração, pessoal, olha só. Note que raiz de 200, fatorando, chegamos a 10 raiz de 2. Raiz de 300, chegamos a 10 raiz de 3. Raiz de 8, chegamos a 2 raiz de 2. E por fim, raiz de 75, chegamos a 5 raiz de 3. Aí você vai falar assim, ah, professor, eles não têm o radicando iguais, só em 2 casos. Sim, são mesmo, ó. Esse é semelhante a esse, vou até mudar aqui a corzinha da caneta, e esse aqui é semelhante a esse. Pessoal, vamos somar e subtrair quem tem os nossos radicais semelhantes. Então vamos lá, ó. Esse é com raiz de 2. Vamos aqui somar com o nosso raiz de 2. Então o nosso coeficiente nesse caso é o 10. 10 mais 2, 12 raiz de 2. Nesse segundo caso, raiz quadrada de 3. E nesse também. Então vamos lá. 10 menos 5, ó, percebam que esse menos faz parte dessa conta aqui. Menos 5, vai sobrar 5. Então vai ficar 5 raiz de 3. Ok, pessoal? Então, seguindo em frente, vamos lá. Vamos falar agora então da multiplicação e nossa divisão de radicais. Pessoal, ao operarmos com a multiplicação e divisão, devemos sempre verificar se os índices são iguais ou não, viu? Veremos como agir nesses casos. Lembrem daquelas propriedades onde que a gente falava da multiplicação e divisão. Aqui é simplesmente aquela aplicação da nossa propriedade. Então temos aqui, pessoal, raiz de 5 vezes raiz de 6, os índices são o 2, fica subentendido isso. Então podemos agrupá-lo tudo no mesma raiz, vai ficar a raiz quadrada de 5 vezes 6, logo é raiz quadrada de 30. Percebam que o produto de dois ou mais radicais de mesmo índice é um radical com o mesmo índice, viu, pessoal? Onde o radicando é o produto dos radicandos, ou seja, o radicando que veio aqui é o produto de 5 vezes 6. Olha aqui agora, ó. Raiz quarta de 2 vezes raiz quarta de 8. Vamos agrupá-los na mesma raiz. Então vai ficar raiz quarta de 2 vezes 8, que é o mesmo que dizer que é raiz quarta de 16, que é igual a 2. Segundo caso, vamos partir para a divisão. A divisão funciona a mesma coisa. Os índices têm que ser iguais. Quando não tem nenhum número, fica implícito o número 2. Então, raiz de 40 dividido por raiz de 2, podemos reescrevê-lo como raiz quadrada de 40 dividido por 2. Chegamos à raiz de 20. Professor, posso parar aqui se eu conseguir? Pode parar. Quem quiser deixar mais bonitinho, pode fatorar também, que vamos conseguir chegar nesse resultado aqui, ó. 2 raiz de 5. Percebam, pessoal, que o quociente de dois radicais de mesmo índice é um radical com o mesmo índice. Aqui era raiz quadrada, aqui era raiz quadrada, permaneceu como raiz quadrada. Onde o radicando é igual ao quociente dos dois radicandos, ou seja, 40 dividido por 2, chegamos a 20. Aqui, raiz quinta de 100 dividido por raiz quinta de 2, podemos reescrevê-lo como 100 dividido por 2, 50. Raiz quinta de 50. Ok? Vamos lá para a nossa multiplicação e divisão de radicais, no nosso segundo caso, quando eles não têm o mesmo índice. O que devemos fazer? Fazer o nosso bom e velho MMC, ou seja, olha aqui, ó, vamos ver no exemplo. Subentendemos que aqui é o número 2 e aqui é o número 3, como é mostrado.
Qual é o MMC entre 2 e 3? É o nosso 6. Ok, utilizando nossa propriedade, que se a gente multiplicar nosso índice, temos que multiplicar também o nosso expoente pelo mesmo número. Ok? Então, esse número 2, para chegar ao 6, desculpa, devemos multiplicar por 3. Logo, também vamos multiplicar o expoente, que nesse caso é 1, por 3. Vamos chegar à raiz sexta de 2 ao cubo. Vamos operar da mesma forma com raiz cúbica de 3. Temos que chegar à raiz sexta. Vamos multiplicar por qual número? Ok, exato, por 2. Então, se multiplicamos por 2 aqui, multiplicamos também por 2 aqui. Multiplicando por 2 em ambos os casos, chegamos à raiz sexta de 3 ao quadrado. Vamos utilizar a propriedade da multiplicação, porque agora ambos têm o mesmo índice, raiz sexta e raiz sexta. Agrupamos os dois, então vai ficar raiz sexta de 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado, que é a raiz sexta, 2 ao cubo é igual a 8, e 3 ao quadrado é igual a 9. Logo, é raiz sexta de 72. Vamos partir agora para o nosso segundo caso. Raiz 10, raiz quadrada de 10, dividido por raiz quinta de 10. Ah, professor, mas aqui tem o mesmo radicando, não dá para operar? Não, não dá para operar. Percebam que o mesmo índice, o índice tem que ser o mesmo. Nesse caso é o 2, nesse caso é o 5. E o nosso menor múltiplo entre 2 e 5 é o 10, ok? Como faremos então para chegar ao 10? Esse 2 que aparece aqui tem que multiplicar por 5, ok? E se aqui multiplica por 5, logo aqui também multiplica por 5. Então chegamos à raiz décima de 10 elevado à quinta. Nesse segundo caso, aqui já tem uma raiz quinta, mas também queremos chegar a 10. Multiplicamos por 2. Multiplicamos por 2 aqui e multiplicamos por 2 no expoente também. Vai chegar aonde? Vai chegar a raiz décima de 10 ao quadrado. Opa, conseguimos, mesmo índice. Vamos lá? Então, utilizando a propriedade dos radicais, vai ficar a raiz décima de 10 à quinta dividido por 10 elevado ao quadrado. Propriedade da potência visto no oitavo ano. Potência de mesma base. O que eu subtraio meus expoentes. Então, 5 menos 2, 3. Então vai ficar raiz décima de 10 elevado ao cubo. Para finalizar, pessoal, potência de um radical. Como visto no oitavo ano, a potência de um número, qualquer que ele seja, é multiplicar a nossa base por ela mesma quantas vezes o expoente mandar para a gente, ou seja, n vezes. Para elevarmos um radical a certa potência, vamos operar da mesma forma, ou seja, temos lá o nosso radical elevado a m. O que vamos fazer? M vezes ele. Ou seja, raiz de A vezes raiz de A vezes raiz de A e por aí v m vezes, ok? Então chegamos que raiz enésima de A elevado a m é igual a raiz enésima de A elevado a m, sem problemas. São operações inversas, né? Do mesmo jeito que a gente pode somar ou subtrair ao mesmo tempo, podemos multiplicar e dividir, a nossa potência e a nossa radiciação trabalham junto nessa história. Então, ela consegue fazer essa situação. Conseguimos aqui operá-la sem nenhum problema, ok? Então, aqui alguns exemplos para ficar mais fácil a visualização para vocês. Raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Raiz é a mesma coisa que raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Percebo, multiplicação de mesmo índice. Vou colocar aqui. Esse nosso índice é 2, nosso expoente é 2. Utilizando nossa primeira propriedade, posso cortá-los. Vai restar somente o nosso 5. Segundo caso, raiz quadrada de 11 ao cubo. É a mesma que eu escrever raiz 11 de raiz 11 de raiz 11. Reescrevendo todos eles num único fator. Vai ficar raiz quadrada de 11 ao quadrado, porque utilizamos só esses dois para operar, vezes 11, que é esse aqui.
Primeira propriedade, raiz quadrada de 11 ao quadrado. Conseguimos extraí-lo, vem para cá sozinho, ok? Vai ficar 11, raiz quadrada de 11. Por fim, raiz quinta de 3 elevado ao cubo. Raiz quinta de 3 vezes raiz quinta de 3 vezes raiz quinta de 3. Vamos agrupá-lo todos no mesmo pacote. Então vai ficar raiz quinta de 3 ao cubo, que é a mesma coisa de raiz de 27. Ok? Pessoal, conto agora com vocês para fazerem os exercícios. Vou estar à disposição nos horários de aula. Então, até mais!